Fala galera, beleza? Rafael da Desearte. No vídeo de hoje a gente vai fazer um comparativo aí, impressoras adaptadas e impressoras industriais, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada uma aí, para tentar exemplificar e deixar mais limpo aí sobre os prós e contras de cada uma hoje, tá bom? Quem não é inscrito no canal, se inscreve lá, dá um joinha aí, ajuda a gente para a gente sempre estar conseguindo postar cada dia mais materiais aí sobre o DTF. Bora lá? Bom, mas antes de começar então a falar sobre as impressoras, eu vou mostrar aí algumas impressões prontas para serem aplicadas e algumas peças já aplicadas, tá? Aí pra gente ver aonde que foi feito, certo? No final do vídeo aí a gente revela aí aonde que foi impresso as estampas. Bora lá, ó. Algumas estampas aí, ó. As cores, certo? Ó, cobertura de branco. Essa aqui é para ser aplicada num tecido preto, né? Então a gente remove todo o preto para ficar uma estampa leve, não ficar pesado, que é uma das possibilidades do DTF, né? Imitando uma textura branco. Tá? Essa aqui também é uma estampa grande, tamanho A3. A gente remove todo o preto dela, por exemplo, que vamos aplicar num tecido preto. Então ela fica uma estampa super leve. Essa aqui é um pouquinho mais fechada. Branco. Certo? Então essas são as estampas para serem aplicadas ainda. E aqui são alguns materiais já aplicados. Peito. Manga, né? Isso é tudo feito com DTF, tá, pessoal? Essa estampa aqui já tem, acho que pelo menos um ano já aplicado. A blusa particular minha aí, ó. Tem. Certo? Tudo DTF. Algodão, poliéster, dry. Essa camiseta aqui já tem mais de 30 lavagens já. Tamanho das letrinhas, ó. Consegue ver aí, ó. Letrinhas bem pequenininhas, uma definição, tá? Bem definidos. Mais. Bonés. Boné. Estampas bem coloridas, ó. Contrastantes, né? Etiquetas também, ó, dá pra gente fazer a etiqueta. Todo o material feito em DTF. Estampado algodão, algodão também, algodão branco. Aqui a gente pega e remove onde tem branco, né? Então fica uma estampa bem levezinha também, ó. E essa aqui é a novidade nossa, no DTF também, tá? O DTF neon. Esse aqui é algodão e feito do DTF, ó. As cores neons. Aqui, ó. Então essa aqui ela reage com a luz negra, né? Fica brilhante. A gente tem um vídeo aí, um Reels no nosso canal aí, que mostra ela reagindo com a luz neon. Ó, todo feito no DTF. Certo? Letrinhas, ó, pequenas, tá vendo o tamanho dela? Tá legal?
Então todo esse material é feito no DTF. No final do vídeo eu conto para vocês na qual impressora que foi feita. Então pessoal, vamos entrar no mérito das impressoras aí, tá? Atrás de mim aqui eu tenho duas L1800 aí que são adaptadas. Elas estão sem a carenagem ali, que eu trabalho sem a carenagem ali, que é mais fácil. A gente tem a manutenção, visualização ali, então ela se aproxima, vamos dizer assim, mais a estrutura de uma DTF industrial, vamos dizer assim, que é a parte da impressão, ela fica totalmente limpa, não fica aquele plástico, né? Então fica um jeito bem bacana de se trabalhar e bem fácil ali, tá bom? Então as L1800, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês, a gente também tem a industrial cabeça XP600, tá legal? Ou essa aqui, ó, essa aqui é uma industrial 30 centímetros com a cabeça XP600, tá legal, pessoal? Então tenho as duas ali L1800 que vocês tinham visto atrás de mim, e mais essa aqui também que é a cabeça XP600, tá? 30 centímetros essa impressora. Então uma industrial e duas L1800 aí. O que é o diferencial das cabeças, por exemplo? A cabeça da L1800 ela é uma cabeça para uma impressão fotográfica. Então ela tem um pico-litro que a gente fala, que é os furinhos das cabeças de impressões mais fechado, né? Então é para ela dar mais definição na hora que você estiver imprimindo. Então ela vai trabalhar em 1,5 picolitros que a gente fala. Então com o uso ali, se você não tiver certos cuidados, manutenção, limpeza, eu tenho um outro vídeo que a gente vai falar sobre o AcroRip ali também, que hoje com 10.5 tem um diferencial ali que você consegue fazer um giro na cabeça, bem legal também, mas isso é para o próximo vídeo, tá? Então você vai ter ali os furinhos da cabeça menor. Esses furinhos eles podem entupir com mais facilidade, tá? Por isso que você tem que tomar mais cuidado. Já a cabeça XP600, por exemplo, ela trabalha ali ela tem os picolitros a partir de 3,5 picolitros. Então ali onde flui a tinta, ela é um espaçamento maior do que a da L1800. Essa é uma das vantagens, por exemplo, numa cabeça XP600, que ela é colocada nas industriais, por exemplo, né? Então seria um ponto positivo para a XP600, porém elas são umas cabeças mais caras do que a L1800. Então às vezes para quem está começando, não tem dinheiro às vezes para investir numa impressora grande, alguma coisa assim, a L1800 ela tem um picolito menor, vamos dizer assim, só que para reposição de cabeça ela é bem mais barata. Então são pontos a se pesar. Outras impressoras que vêm hoje, por exemplo, uma impressora que tem no mercado, duas cabeças XP600, que é uma só para o branco e outra só para os coloridos, né? Ou tem as cabeças agora que elas estão vindo da Epson, que ela é I3200, também que são umas cabeças melhores ainda do que a XP600, né? Só que também bem mais caras do que essas outras duas que a gente comentou. Tá, outra questão interessante se abordar é a questão da comparativa das duas impressoras, por exemplo, é a questão da velocidade de impressão, tá? Então, o que acontece? Se você pegar uma impressora industrial 30 centímetros com uma cabeça XP600, ela vai em 8 passos, que a gente fala por causa da resolução, ela vai imprimir em torno de 1,5 m quadrado hora, tá? Esse 1,5 m quadrado hora, ele vai dar em área útil ali mais ou menos a relação de 12 a 3,5, né, em comparativo. Então uma cabeça XP600 vai imprimir em torno de 12 a 3 horas, tá? Já na L1800 você consegue fazer mais ou menos 5 a 3 horas na resolução de 1440 por 720, tá? Com uma cobertura excelente, tá? De branco. Então é mais ou menos esse comparativo aí de impressões. Então se você pegar uma L1800, por exemplo, tiver 8 horas de impressão, você faz tranquilamente 43 no dia ali, sem problema nenhum, tá certo? Outra questão, pessoal, que a gente tem batido muito hoje para falar, para trabalhar com DTF e de certa forma em todas as áreas de impressão digital aí, tanto sublimação quanto eco-solvente, qualquer tipo de impressora, o ideal é você trabalhar em um ambiente climatizado, tá? Por quê? O ambiente climatizado você vai trabalhar de janeiro a janeiro com a mesma temperatura, mesmo equilíbrio ali dentro da tua sala de impressões, por exemplo. Então o que a gente fala, essa questão, por exemplo,
Tanto se você tiver uma industrial quanto uma adaptada, o ideal é você investir nessa parte do ar-condicionado, tá? Mas a L1800 entope demais, entope muito fácil e tal. Mas o que acontece? Se você migrar para uma industrial e não tiver um ambiente climatizado, a cabeça de impressão também vai entupir fácil, né? Porque se você trabalha em 27, 28 graus, 30 graus, com uma umidade às vezes baixa, 40%, 30%, também vai favorecer entupimento. Pode ser uma cabeça XP600, pode ser uma cabeça I3200, ela vai dar entupimento também, né? Então esse é um ponto essencial para se pesar e vale a pena o investimento, tá? Bom, pessoal, então a princípio seria isso aí, mais ou menos um comparativo aí das impressoras, né? O que vai influenciar então bastante na sua escolha? Vou jogar aqui do lado, então seria custo de cabeça de impressão, tá? XP600, L1800, tá? Valor inicial de compra de máquinas, né? Então, de uma impressora a partir de, né? Vale a pena dizer que é a partir de esse valor, por exemplo, uma com cabeça XP600, e em média aí as adaptadas a L1800, por exemplo, né, nessa faixa aqui de mercado, né? Outra coisa, velocidade de impressão. Então, no caso, velocidade de impressão, XP600, L1800. Então pessoal, de colocar tudo no papel ali e analisar o que compensa para o teu tipo de negócio, tá? E o seu investimento inicial, né? Mas a questão de qualidade de impressão, eu vou falar assim que você sabendo trabalhar bem com DTF, tanto na L1800 quanto na L805, que é uma impressora em A4, ou na XP600, boca de 30 centímetros, 60 centímetros, I3200, qualidade de impressão vão ser boas, tá? As adaptadas não deixam nada a desejar para as impressoras maiores. Às vezes tem gente que tem uma impressora grande, mas também não sabe trabalhar com ela e acaba fazendo um produto de uma qualidade ruim, né? Assim como nas adaptadas também. Então o ideal é você entender o processo, né? Saber por que às vezes a estampa fica oleosa, por que ela pode pipocar, por que ela pode rachar, tá? E isso não é, às vezes, a questão do equipamento em si, mas às vezes é a questão da produção, do material, entendeu? Inclusive a gente tem um curso de DTF online, aí quem tiver interesse, a gente fala todos esses procedimentos, né? Questão de umidade de estampa, tinta, batedor, como usar, fazer manutenção da impressora, os cuidados que tem que ter, né? Edição de artes, enfim. Eu vou deixar o link aqui embaixo, quem tiver interesse, vamos para lá que é bem interessante, tá? E qualquer dúvida, chama nós no WhatsApp lá, que a gente vai trocando uma ideia e vai melhorando cada vez mais o DTF. Mais adaptadas, sem problema nenhum você começar hoje. Tem um investimento grande, um investimento maior, uma demanda maior, investe numa industrial, como eu falei, isso aí vai de cada um, de quanto você tem para investir, né? Só você não pode ficar com medo. Tem que meter a cara lá e trabalhar, que eu estou trabalhando há 2 anos já com o DTF da L1800, sem problema nenhum. As estampas são excelentes qualidades, a gente terceiriza a impressão, então quem dizer que adaptada não serve às vezes porque não entende da questão da adaptada em si mesmo, né? Então, pessoal, a questão das estampas ali, que eu mostrei no início do vídeo lá para vocês, o que vocês acham? Foi adaptada, foi feito na industrial? O que seria? O que vocês acharam na qualidade das estampas? Deixa aí os comentários aí pra gente saber. Mas todas essas estampas foram feitas na L1800, tá? Nessas duas impressorinhas aqui minha, que estão aqui atrás, aqui ó, as guerreirinhas aí. Então foram feitas nas duas impressoras L1800, certo? Essa cobertura é de branco, esse detalhe de letras, tá? Eu tenho blusas ali e camisetas que já faz mais de um ano e meio, mais ou menos, que foi feito. Uso direto, lavo na máquina. Então, a durabilidade dela é excepcional, certo? Então,
as impressoras adaptadas, ó, pode ter certeza que elas dão conta do recado, tá legal? Aproveitando, pessoal, se inscreve no canal lá, dá um like e até o próximo vídeo.